Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa videoaula. Nessa videoaula vamos ver como resolver equações de segundo grau completas usando a chamada fórmula de Bhaskara, né? Há aí algumas controvérsias em relação a esse nome, mas popularmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente conhece como fórmula de Bhaskara. De qualquer forma, uma fórmula para resolver qualquer equação do segundo grau, né? Vamos dar uma olhada nisso então. Olha só, a fórmula de Bhaskara tem essa carinha aqui, né? Então veja que nós já temos o valor do x isolado, né? Então por isso que resolve, né, aí a equação de segundo grau. Você vai ter aí o valor do x quando você calcular o valor numérico dessa expressão aqui, certo? Vamos ver aí o que é esse a, o que é esse b e o que é esse c aí daqui a pouquinho, certo? Quando você fizer isso, você vai obter os valores de x para a sua equação de segundo grau. Agora, se você é aí, né, um pouco desconfiado, né, você está certo. Será que realmente essa fórmula resolve? De onde que veio essa fórmula? Como assim chegou aí nessa situação, né? Se você quiser saber um pouquinho mais que isso, você pode ver como essa fórmula foi obtida aqui nesse link que você pode acessar. Beleza? Então lá tem uma videoaula de um outro professor explicando como foi obtida essa fórmula, né, conhecido como fórmula de Bhaskara. É muito bacana você pelo menos tentar dar uma olhada, acompanhar os passos, né, e ver que essa fórmula não tem nada de mágica, né? É apenas aí uma dedução matemática, ok? Nessa videoaula, nós vamos nos concentrar em aplicar essa fórmula para resolver as equações. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, olhando de novo para a nossa fórmula, nós vamos enxergar ela um pouquinho diferente, certo? Bom, veja só o que eu tenho aqui dentro da raiz quadrada. Eu tenho b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Isso daqui eu vou trocar, tá vendo que está aqui dentro? Eu vou colocar esse símbolo dentro da raiz. Esse triângulozinho aqui, que é a letra grega chamada delta. Mas veja só, eu coloquei que b ao quadrado menos 4ac, eu troquei por delta. E o que é o delta que eu estou colocando aqui embaixo? Ó, b ao quadrado menos 4ac. Então, é exatamente a mesma coisa. Eu só troquei aí 6 por meia dúzia, né? Troquei essa expressão pelo símbolo delta, eu dei um nome para ela, né? Chamei essa expressão aqui de delta. E aí eu calculo separado essa expressão. Por quê? Bom, porque essa parte que está dentro aqui do parênteses, desculpa, essa parte que está dentro da raiz é muito importante para a equação de segundo grau, para a resolução. Vai dar uma boa ideia sobre os valores de x que a gente vai ter. Então, primeiro a gente costuma calcular ela separado, né? Calcular aí o delta, né? Além do que ajuda bastante na organização, né? Essa fórmula é bem grande, se a gente calcula esse pedacinho primeiro, fica mais organizado e evita aí que a gente cometa muitos erros, beleza? Bom, vamos ver então na prática como é que isso funciona. Então, eu vou colocar aqui do ladinho os passos que a gente deve seguir para resolver, então, uma equação de segundo grau usando essa forma. O primeiro é igualar a zero. Depois, determinar quem é aquele a, b e c que aparece na fórmula. Depois, calcular o delta, que a gente acabou de falar, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E depois, calcular o valor do x propriamente dito, né? Que fica aquela outra fórmula, menos b mais ou menos a raiz do delta, que a gente já vai ter calculado aqui em cima, dividido por 2 vezes o a. Vamos ver um exemplo então, pessoal. Olha aí essa equação, 3x ao quadrado mais 15x mais 18 igual a zero. Primeira coisa, essa equação é uma equação de segundo grau, né? Nós temos x ao quadrado. Ela é completa porque tem x ao quadrado, tem o x aqui elevado a 1, né, que não aparece o expoente, e tem um número aqui sozinho que não está acompanhando nenhum x, certo? Primeiro passo, igualar a zero. Bom, essa equação já está igualada a zero. Todos os elementos estão aqui do lado esquerdo, no caso, da igualdade, e do outro lado só tem o zero, não tem nada, ou seja, né? Portanto, igualado a zero, nesse caso, já está. Então, o primeiro passo já ganhamos aí de brinde,
certo? Vamos para o segundo passo, determinar quem é o A, o B e o C, aqueles que aparecem lá nas fórmulas do delta e do x. Veja como é simples. Eu tenho aqui um número que está multiplicando o x ao quadrado, certo? Sempre vai ter. Se não tiver nenhum número, é porque esse número é 1, né? Então, esse número que está multiplicando o x ao quadrado é que a gente vai chamar de A. Então, quem é o A? O número que está multiplicando o x ao quadrado. Depois, eu tenho um número que está multiplicando o x. Veja aqui, eu tenho 15 vezes o x, certo? Bom, esse número que está multiplicando o x é que a gente vai chamar de B. Então, quem é o B aqui nesse caso é o 15, o número que está multiplicando o x. E depois nós temos um número que está sozinho, que não está multiplicando nem o x ao quadrado, nem o x, certo? E nesse caso aqui, esse número é o 18. Esse vai ser o nosso C. Então, quem é o C? O número que está sozinho, que não está multiplicando nem o x ao quadrado. Então, aqui o A é quem multiplica o x ao quadrado, o B quem multiplica o x, o C, o número que está sozinho, certo? Isso depois de igualar a zero, certo, pessoal? Bom, determinei então A, o B e o C. Agora, gente, vamos calcular o delta. Vou colocar aqui a fórmula do delta, mesma que está aqui do lado. Ó, B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Bom, e agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir essas letras pelos seus valores. Então, veja só, aqui no caso, eu tenho B ao quadrado, só que eu sei que o B é 15. Então, no lugar do B, eu vou colocar 15. Depois eu tenho aqui a letra A, mas o A eu já sei que é 3. Então, no lugar do A, vou colocar 3. E no lugar do C, eu vou colocar 18, que é o valor do C. Ah, pronto. Agora observa que nós não temos mais letras aqui, é tudo número. Então, é só fazer conta. Vamos lá, então, começando aqui pela potenciação, né? 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225. Então, 15 ao quadrado, 225. E agora nós temos essa multiplicação aqui, aliás, duas multiplicações. É menos 4 vezes 3 vezes 18. Como tem aqui o menos, vamos tomar cuidado com a regra de sinais. O primeiro número é negativo, o outro é positivo, o outro é positivo. Portanto, negativo com positivo, negativo. Com positivo, continua negativo, e 4 vezes 3 vezes 18 é 216. Então, menos com mais menos, está aqui. 4 vezes 3 vezes 18, 216, ok? Bom, então agora ficou 225 menos 216, isso dá 9. Portanto, o delta vale 9. Só fazer essa subtração aqui, beleza? Bom, calculamos então já o delta. Vamos para o último passo já, rapidão, né? Olha só, agora é calcular o valor do x, que é o nosso grande objetivo. Então, vou colocar aqui a fórmula, tá lá, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. E como é que nós vamos fazer? A mesma coisa, substituir essas letras pelos valores que nós já temos. Então, vamos começar com isso. Aqui eu tenho o b, eu sei que o b é 15, então aqui no lugar do b, eu vou colocar 15. Veja que ficou menos 15, porque já tinha esse sinal de menos aqui, certo? Aqui dentro da raiz, eu tenho o delta, que a gente acabou de calcular. Então, o delta é 9, então no lugar do delta, vou colocar 9. E aqui embaixo eu tenho o a, que é 3, então no lugar do a, vou colocar 3. Pronto, mais uma vez, não tenho mais letras aqui, portanto, só números, é só eu calcular o valor, fazer continha. Começando, bom, menos 15 não tenho que fazer por enquanto, mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3, então tá aqui, raiz quadrada de 9, 3, porque 3 vezes 3 é 9, né? E embaixo, 2 vezes 3, 6, então tá aqui, 2 vezes 3, 6. Muito bem, pessoal, agora a próxima conta que eu teria que fazer é esse mais ou menos, ou seja, menos 15 mais ou menos 3, mas como é que eu faço mais ou menos, né? Bom, na verdade, o que eu vou fazer então? Eu vou
primeiro fazer o mais e depois fazer o menos, ou vice-versa, a ordem tanto faz, ok? Mas eu vou fazer separado um e outro. Eu vou separar então no que a gente chama de x1 e x2, que nós vamos ter dois valores diferentes aí de x que resolvem essa equação de segundo grau. Então na primeira eu coloco lá, ó, x1, tá vendo? E aí eu coloquei somente o mais. Veja que eu tinha mais ou menos 3, aqui eu só coloquei mais. E na outra eu vou colocar x2 e aí eu só coloco menos. Então, o mais ou menos, uma hora eu faço mais, a outra hora eu faço menos. Aí eu vou ter duas contas separadas, beleza? Tá quase terminando, só fazer essa continha então agora aqui, com cuidado com o negativo, beleza? Menos 15 mais 3, eu estou devendo 15, eu tenho 3, eu fico devendo 12. Então, menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Menos 15 menos 3 dá menos 18. Menos 18 dividido por 6 dá menos 3. E pronto, calculamos o valor do x e já terminamos. Então, nessa equação de segundo grau, o valor do x pode ser menos 2 ou pode ser menos 3. Qualquer um desses dois valores vai resolver essa equação, torna aí essa sentença verdadeira. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos para mais um exemplo. Tá aí, segundo exemplo, 5x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a 8x mais 4x ao quadrado. Você já percebe que esse exemplo é um pouco diferente, porque não está igualado a zero. Tá vendo? Ainda não igualei a zero. Então, a primeira coisa é fazer isso. Como é que funciona? Da mesma forma que a gente faz na equação de primeiro grau. Eu vou pegar quem está desse lado aqui, né, da igualdade, e vou passar para o lado de lá. Poderia ser ao contrário também, para qual lado você passa, para o direito ou para o esquerdo, isso tanto faz. Sempre com aquela atenção de usar a operação inversa. Então, aqui eu tenho ó, 8x mais 4x ao quadrado, eu vou passar eles lá para o outro lado da igualdade. Como é que eles vão aparecer? Bom, do lado de lá eu já tenho 5x ao quadrado mais 5x menos 4. Até aqui eu copiei a mesma coisa. Agora, o 8x vai aparecer aqui desse lado, menos 8x, porque era positivo, aqui ele aparece negativo, trocando o lado da igualdade. E o mais 4x ao quadrado vai para o outro lado, aparece menos 4x ao quadrado, a mesma coisa, era positivo, ficou negativo, ok? Quando eu tiro esses dois carinhas aqui do lado direito da igualdade, não sobra ninguém aqui. Tirei todo mundo que estava desse lado direito da igualdade. Portanto, ficou igual a zero. Não tem ninguém lá, coloquei o zero. Bom, já está igualado a zero, mas eu preciso agora juntar essas coisas aqui, porque tem coisas aqui que dá para juntar, né? Então, vamos ver, quem que dá para juntar aqui? Eu tenho 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Isso dá 1x ao quadrado, ou simplesmente só x ao quadrado, né? Eu tenho também 5x menos 8x, então eu tenho 5, gasto 8, fico devendo 3. Então, 5x menos 8x está aqui, ó, menos 3x. E eu tenho o menos 4, que não junta com ninguém, porque não tem nenhum outro número aí sozinho para juntar, né? Então, eu copiei ele aqui, menos 4. Então, 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado, 1x ao quadrado, está aqui. 5x menos 8x menos 3x. E o menos 4 eu copiei, porque não tinha ninguém para juntar. Então, lá se foi o primeiro passo. Já igualei a equação a zero. Agora estamos na mesma situação do exemplo anterior, né? Se você quiser, inclusive, pausar o vídeo agora e tentar fazer primeiro, é uma estratégia interessante, certo? Então, tente fazer e aí você volta aqui para ver se deu tudo certo, beleza? E aí, pessoal? Já conseguiu fazer? Pelo menos aí já tentou, né? É muito importante tentar fazer o exercício, ver quais dificuldades que surgem, certo? Bom, vamos resolver então aqui agora juntos. Bom, primeira coisa agora que eu vou fazer é determinar o A, o B e o C. Bom, vamos lembrar que o A é o número que multiplica o x ao quadrado. Mas não tem nenhum número multiplicando x ao quadrado. Se não tem nenhum número, é porque esse número é o 1. Lembra que eu fiquei falando até aqui, né? 1x ao quadrado.
Então, aqui, o nosso A é 1. Depois, o B, pessoal. O B é o número que multiplica o x, atenção com o sinal, que aqui é menos 3. É muito importante levar o sinal negativo, certo? Porque senão ele fica positivo, né? E depois o C é um número que está sozinho, que também é negativo, é menos 4. Tudo bem? Então já determinamos aí o A, o B e o C. Agora vamos calcular o delta. Vou colocar a fórmula, tá aqui, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, a fórmula do delta. E vamos substituir. Muito cuidado agora, porque tem números negativos, certo? Muitos erros aqui na hora de resolver a equação de segundo grau, aplicando essa fórmula, conhecida como fórmula de Bhaskara, com os números negativos. Então, aqui eu tenho b ao quadrado, então é menos 3 ao quadrado. Então, no lugar do b, vou colocar menos 3. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, certo? Que, como a gente já viu em outras aulas, vai dar mais 9. Se eu não coloco o parênteses, isso daí dá menos 9, certo? Lembre-se do que a gente já estudou aí nos capítulos anteriores. Aqui, pessoal, no lugar do A, vou colocar o 1, que é o valor do A, e no lugar do C, o menos 4. Não se esqueça do sinal negativo, ok? Bom, dando sequência aí, pessoal, vamos fazer conta. Primeiro aqui a potenciação. Quanto é que é menos 3 ao quadrado? Então, como eu já disse, menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais. Então, isso vai dar 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, por isso eu nem coloquei o sinal. Agora, olha essa conta aqui que nós vamos fazer. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Primeiro, eu vou fazer regra de sinais, beleza? Então, negativo, positivo, negativo, ok? Negativo com positivo dá negativo. Negativo com outro negativo dá positivo. Então, aqui vai ficar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, aqui mais 16. Mais uma vez, então, em primeira regra de sinais, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, beleza? Então, o delta é 9 mais 16, o delta, então, é 25. Calculamos o delta, vamos para o último passo já, calcular o x. Então, vamos lá, coloca a fórmula do x e vamos substituir. Quem é o b? O b é menos 3. Ó, muito cuidado, já tem um menos que é da fórmula e o b também tem um menos do menos 3. Então, olha como vai ficar, menos 3. Se você quiser, pode colocar um parênteses aqui. É até o correto, digamos assim, né? Mas eu não fico colocando muitas vezes para evitar confusão, né? Se você enxergar bem isso daqui, não é obrigatório colocar, é mais uma elegância aí, né? Então, ó, menos da fórmula, menos do b, que já é menos 3, por isso ficou menos menos. Então, sempre atenção aí quanto o b é negativo. No lugar do delta, vou colocar, ó, acabamos de calcular, 25. Então, aqui, delta é 25. E no lugar do A, ó, o A é 1. Então, aqui está. Vamos fazer conta agora, pessoal, porque agora não tem mais letras aqui desse lado. Muito bem, agora começo com menos, menos 3. Posso fazer regra de sinais aqui. Menos com menos é mais, né? Então, esse 3 vai ficar positivo. Então, menos com menos dá mais, com mais 3 está aqui. Nem coloquei o sinal de mais porque não é necessário, né? Porque então o 3 ficou positivo, que eu tinha menos e menos, menos com menos, mais. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. E aqui embaixo, facinho, né? 2 vezes 1, 2. Chegou o momento, pessoal, de separar no x1 e no x2, porque eu tenho aqui o mais ou menos. Então, no x1 eu vou fazer mais e no x2 eu vou fazer menos. Então, uma hora eu faço mais o 5, na outra hora eu faço menos o 5. Então, por causa desse mais ou menos aqui, certo? Uma hora mais, a outra hora menos. Um é o x1,
o outro é o x2 aí para diferenciar, certo, pessoal? Sempre com muita organização, beleza? Para não se perder. Depois, fazendo continha agora, fácil, hein? Que nem tem negativo, mas aqui, ó, 3 mais 5 é 8, 8 dividido por 2 é 4. 3 menos 5, opa, eu tenho 3, gasto 5, fico devendo 2, então menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Pronto, calculei aí o valor do x. Portanto, nesta equação aqui, o x também tem dois valores possíveis. O x pode ser 4 ou o x pode ser menos 1. Beleza, pessoal? Bora estudar, bora fazer mais aí exercícios, certo? E tirar outras dúvidas aí na sala de aula, ok? Dá um feedback aí para o professor, conta o que você achou do vídeo, né? O que tá bom, o que tá ruim, para que a gente melhore aí e aprenda cada vez mais juntos, tá certo? Abraço.